Olá, neste vídeo vamos terminar o tema provas no processo do trabalho, falando sobre os meios de prova. Os meios de prova podem ser sistematizados na seguinte pergunta: como provar? Os meios de provas devem ser meios lícitos. Neste sentido, o artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe. Código de Processo Civil, artigo 369. As partes têm direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, o artigo 369 do Código de Processo Civil estabelece que todos os meios de provas podem ser utilizados. A Constituição da República, no artigo 5º, inciso 56, estabelece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, todos os meios lícitos podem ser utilizados. Quais são os meios de provas que nós vamos encontrar na legislação processual trabalhista e civil? Os mesmos meios de provas do processo civil são aplicáveis ao processo do trabalho. A CLT vai admitir como meios de prova o depoimento pessoal, a prova testemunhal, a confissão, a prova documental, a exibição de documentos, a prova pericial e a inspeção judicial. O depoimento pessoal na CLT é chamado de interrogatório. Lá no artigo 820 da CLT, nós vamos encontrar a seguinte redação: as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento dos advogados. Então, aqui, quando fala em inquiridas, né, está se referindo ao interrogatório. Então, a CLT fala em interrogatório, mas o interrogatório nada mais é do que o depoimento pessoal. No artigo 846, a CLT fala: terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz do trabalho, ex officio, interrogar os litigantes. Então, a CLT fala em interrogatório, quando, na verdade, está se referindo ao depoimento pessoal. E lá no Código de Processo Civil, nós vamos encontrar o artigo 139, que diz: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 8º, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Então, o juiz pode inquirir as partes, convocar as partes para que elas sejam ouvidas. Mas há a previsão do depoimento pessoal lá nos artigos 385 a 388 do Código de Processo Civil, aplicáveis no processo do trabalho subsidiariamente. Diz o artigo 385 do CPC: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício.
Parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal é advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena de confissão, né? Confissão ficta. A CLT, na súmula 74, inciso 1º, é no mesmo sentido. Quando há intimação da parte para que ela compareça e preste depoimento pessoal, sob pena de confissão, a sua ausência terá essa consequência, essa penalidade. Vejamos o que diz a súmula 74. Confissão. Primeiro, aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Então, o depoimento pessoal é o meio de prova. O juiz não é obrigado a ouvir o reclamante e o reclamado. O juiz pode ouvir só o reclamante ou só o reclamado, ou não ouvir nenhum deles. O objetivo da prova é convencer o juiz a respeito dos fatos. Se o juiz não sentir necessidade de ouvir nenhuma das partes, ou não sentir necessidade de ouvir uma das partes, ouvindo apenas uma e não a outra, e não as duas, né? Ele não estará violando o princípio da igualdade processual. O objeto da prova é o convencimento do magistrado. Então, na busca da verdade real, o juiz pode ouvir apenas uma das partes, ou nenhuma. E aí estamos diante da chamada confissão real e da confissão ficta. O principal objetivo do depoimento pessoal é obter a confissão real. A confissão real ocorre quando uma das partes, ao prestar depoimento pessoal, admite como verdadeiro fato contrário ao seu interesse. Isso é a confissão. Então, ao prestar depoimento pessoal, se uma das partes admitir como verdadeiro fato contrário ao seu interesse, ela estará confessando. A definição legal da confissão nós encontramos no artigo 389 do Código de Processo Civil, o qual dispõe a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao seu adversário. Então, muitas vezes, ao prestar depoimento pessoal, a parte comete confissão, admitindo como verdadeiro fato contrário ao seu interesse. Pode ocorrer confissão também na própria petição inicial ou na contestação. Pode acontecer. Agora, se o reclamado não comparece à audiência de instrução e não apresenta defesa, ele não se defende, o que acontece? Presunção de veracidade dos fatos alegados da petição inicial. Ocorre a chamada confissão ficta, né? Pela ausência de defesa, ou por não comparecer à audiência, na qual deveria se defender, né? Ou não comparece à audiência, o advogado não apresenta defesa, ou não comparece à audiência na qual deveria prestar depoimento pessoal, tendo sido intimado para prestá-lo. Súmula 74, inciso 1º. Nessas duas hipóteses ocorre a chamada confissão ficta, presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante. Ocorre que muitas vezes, mesmo diante da confissão ficta, o juiz do trabalho manda o reclamante prestar depoimento pessoal. Para quê? Se houve confissão ficta, para obter ou não a confissão real. Porque ao prestar depoimento pessoal, mesmo tendo ocorrido a confissão ficta, o reclamante pode confessar
e havendo confissão do reclamante, essa confissão será real. A confissão real é a rainha das provas. Ela tem presunção absoluta de veracidade. A confissão ficta não. A confissão ficta tem presunção relativa de veracidade dos fatos. Outro meio de prova é a prova testemunhal. A prova testemunhal é o meio de prova mais inseguro. Contudo, é o meio de prova mais utilizado no processo do trabalho. Geralmente, os empregados só dispõem de prova testemunhal. O que importa não é a quantidade das testemunhas, não é o número de testemunhas, 1, 2, 3. O que importa é a qualidade dos depoimentos. Quem pode testemunhar? Pode testemunhar toda pessoa natural que tenha conhecimento dos fatos relativos ao conflito de interesse. A testemunha deve estar em pleno gozo da sua capacidade civil, conforme dispõe o artigo 228 do Código Civil. A testemunha não pode ser impedida e nem suspeita. As hipóteses de impedimento e suspeição da testemunha estão previstas no artigo 829 da CLT e 447 do CPC. Antigamente, quando o reclamante apresentava uma testemunha, era comum o reclamado arguir a suspeição da testemunha do reclamante, sob o argumento de que ela havia proposto reclamação trabalhista em face do reclamado, ou estava propondo reclamação trabalhista e, portanto, ela teria interesse na causa. Eu vivenciei esse momento e sempre que ocorria essa contradita, né? O nome que se dá a essa arguição de suspeição, eu, ao me manifestar sobre a contradita, eu alegava que o direito de ação é um direito assegurado na Constituição, artigo 5º, inciso 35. E ninguém poderia sofrer uma captis diminutio, sendo impedida de ser testemunha, porque havia exercido um direito constitucional de ação. Com essa argumentação, eu conseguia fazer com que as testemunhas dos meus clientes, reclamantes, fossem ouvidas. Depois, o Tribunal Superior do Trabalho aprovou a súmula 357, acabando com essa discussão. A súmula 357 diz: testemunha, ação contra a mesma reclamada, suspeição, não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Essa súmula 357 é de 19 de dezembro de 1997. Mas antes dela havia essa discussão. Pois bem, no direito processual do trabalho, o número de testemunhas variará de acordo com o rito processual. No rito sumaríssimo, causas de 3 a 40 salários mínimos, o número máximo de testemunhas é de 2 para cada parte. Artigo 852, dígito H, parágrafo 2º. Já no rito ordinário, nas causas acima de 40 salários mínimos, rito sumaríssimo é de 3 a 40 salários mínimos. No rito ordinário, acima de 40 salários mínimos, o número máximo de testemunhas é de 3 para cada parte. No inquérito para apuração de falta grave, o número máximo de testemunhas é de 6. Então, nós vamos ter, para cada parte também, nós vamos ter, tanto no rito ordinário quanto no rito sumaríssimo, esse número de testemunhas previstos no artigo 821.
O que importa, né, como eu disse, é a qualidade do depoimento testemunhal e não o número de testemunhas. Um problema que acontece muitas vezes é de que entre o fato e a audiência, o tempo transcorrido faz com que muitas testemunhas se esqueçam do que aconteceu. Então, cada testemunha acaba tendo uma percepção diferente uma da outra. Isso gera conflitos e o juiz pode até achar que as testemunhas estão mentindo. Mas não, nem sempre. Às vezes o que um observa não é o mesmo que o outro observa. As percepções de um não são as mesmas dos outros, né, que testemunharam. E o tempo entre o fato e a data da audiência acaba influenciando. As pessoas acabam se esquecendo de alguns fatos. Pois bem, as testemunhas comparecerão ao processo independentemente de intimação. Neste sentido, dispõe o artigo 845 da CLT, que diz: o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nesta ocasião as demais provas. Não há rol de testemunhas, não há intimação das testemunhas. As testemunhas devem comparecer espontaneamente. Ocorre que no procedimento sumaríssimo, o artigo 852, dígito H, parágrafos 3º e 4º, prevê a intimação da testemunha se a parte comprovar que a convidou e mesmo assim ela não compareceu. Então, havendo prova de que a testemunha foi convidada a comparecer à audiência e ela não compareceu, no procedimento sumaríssimo há a previsão de redesignação da audiência para ouvir a testemunha, sendo ela intimada, neste caso, ao comparecimento. Como é feita essa comprovação? A CLT não diz. Eu sugiro, recomendo, que se envie uma carta com aviso de recebimento à testemunha, informando-lhe o dia da audiência, horário e local no qual ela deva comparecer. E que se leve à audiência a cópia dessa carta e desse comprovante de aviso de recebimento, solicitando a juntada aos autos, e se não for... E aí, com a ausência da testemunha, o juiz redesignará a audiência para ouvi-la, né? Estará satisfeita a exigência legal. Eu não posso convidar pelo WhatsApp? Pode. Mas como provar esse convite? Eu posso fazer um print. Mas é um problema de dados que você talvez tenha dificuldade de comprovar na audiência. É muito mais fácil levar uma carta registrada e apresentar a cópia da carta e do comprovante do correio de que a testemunha recebeu aquela carta. Eu acho melhor. Pois bem, antes de prestar depoimento, a testemunha será qualificada na forma do artigo 828 da CLT. Se a testemunha for suspeita ou impedida, ela deve ser contraditada. Então, a contradita é o meio utilizado para arguir a suspeição ou o impedimento da testemunha. Mas há um momento processual correto para ser feita a contradita. A contradita deve ocorrer após a qualificação da testemunha e antes de a testemunha prestar o compromisso de dizer a verdade, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 457, parágrafo 1º dos Códigos de Processo Civil. Então, primeiro a testemunha vai ser qualificada na forma do artigo 828 da CLT. O artigo 828 da CLT estabelece: toda testemunha, antes de prestar o compromisso, será qualificada.
indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. Antes de prestar compromisso, é que deve ocorrer a contradita. Se ela já prestou o compromisso de dizer a verdade, não cabe mais contradita. Neste caso, haverá preclusão. O compromisso de dizer a verdade ocorre naquele momento no qual o juiz diz à testemunha que ela está ali para dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado, não podendo mentir. Caso minta ou omita a verdade, poderá responder por crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, e que, portanto, ela deve dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado. Se não souber a verdade, deve informar: não sei, não vi. E o juiz pergunta se ela se compromete a dizer a verdade. A partir do momento em que ela diz que sim, se comprometendo a dizer a verdade, ela acabou prestando o compromisso e não poderá mais ser contraditada. Quando a testemunha é contraditada e o juiz aceita a contradita, ainda assim ele pode ouvir a testemunha, mas ouvi-la como mera informante e não com o compromisso de dizer a verdade. Outra prova utilizada no processo é a prova documental. As partes devem juntar os documentos que provam as suas alegações com a petição inicial e com a contestação. Neste sentido, dispõe o artigo 787 da CLT. 787. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias, desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar. Não há mais apresentação de inicial em 2 vias, como era antes do processo judicial eletrônico. Quando o processo era físico, a segunda via acompanhava a notificação. Agora, com o processo judicial eletrônico, não há mais a necessidade de se apresentar a reclamação em 2 vias. No Código de Processo Civil, o artigo 434 dispõe: incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar-lhes as alegações. Então, os documentos serão apresentados com a petição inicial e com a defesa. O reclamado se manifestará sobre os documentos juntados com a petição inicial ao apresentar a sua contestação. Já os documentos que forem apresentados com a contestação serão, por parte do reclamante, objeto de impugnação na própria audiência. Então, na própria audiência, as partes podem se manifestar sobre os documentos. Artigo 852, dígito H, parágrafo 1º. O momento processual correto para juntar documentos é com a petição inicial e com a contestação. Caso alguma das partes junte documento fora desse momento processual, o parágrafo 1º do artigo 437 do Código de Processo Civil determina que o juiz dê prazo à parte contrária para que ela se manifeste sobre os documentos juntados. E ela terá o prazo de 15 dias para se manifestar sobre esses documentos. Aí, nessa manifestação, observando-se o artigo 436, a parte pode impugnar a admissibilidade da prova documental, pode impugnar a autenticidade do documento, pode suscitar o incidente de falsidade documental, né? Ou a simples falsidade do documento, e pode se manifestar sobre o seu conteúdo. Tudo isso previsto no 436 do Código de Processo Civil. Há fatos
que não se prova com testemunhas. Há fatos que só são provados através de documentos, como, por exemplo, o pagamento de salário. Não é possível, com testemunhas, provar que houve pagamento de salário, porque o salário tem que ser pago mediante recibo, diz o artigo 464 da CLT. Também não é possível provar a existência de acordo de prorrogação ou de acordo de compensação através de prova testemunhal. Acordo de prorrogação e acordo de compensação só se prova com documentos. O acordo tem que ser escrito. Artigo 59 da CLT, súmula 85 do TST. A prova da concessão e do pagamento das férias também é prova escrita, documental. Artigos 135 e 145, parágrafo único da CLT. A prova de que houve concessão de descanso da gestante também é prova documental. Artigo 392 da CLT. A reforma trabalhista não exige mais, retirou a exigência de homologação da rescisão no sindicato. Antes da reforma trabalhista, os empregados com mais de 1 ano de tempo de serviço tinham que ter homologação da rescisão no sindicato da categoria. Artigo 477, parágrafo 1º. Então, o empregador fornecendo um termo de rescisão do contrato de trabalho, esse termo de rescisão tinha que ser homologado pelo sindicato da categoria. E aí, esse documento, de acordo com a súmula 330 do TST, comprovava o pagamento efetuado. Aquilo que estava ali constando do termo de rescisão do contrato de trabalho não poderia ser questionado na Justiça do Trabalho, a não ser que houvesse ressalva. Era o que dizia a súmula 330 do TST. Mas hoje não há mais exigência dessa homologação com a reforma trabalhista. Anotação na carteira de trabalho e previdência social. O que está anotado na carteira de trabalho e previdência social possui presunção iuris tantum, presunção relativa de veracidade. Neste sentido, dispõe a súmula número 12 do TST. Ou seja, nem sempre aquilo que está anotado na CTPS ocorre na verdade. É o princípio da primazia da realidade. Muitas alterações que ocorrem no contrato de trabalho não são anotadas na CTPS. Os documentos apresentados devem ser apresentados em original ou em cópia autenticada. Com o processo judicial eletrônico, todo documento terá que ser salvo em PDF e anexado ao processo. Se não é o original, se é cópia, essa autenticação pode ser feita no cartório extrajudicial ou o próprio advogado pode declarar a autenticidade do documento, conforme prevê o artigo 830 da CLT. Então, o artigo 830 diz: o documento em cópia oferecida para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob pena de responsabilidade pessoal. Então, o advogado, em um item, vai declarar a autenticidade dos documentos que foram apresentados. A parte pode arguir a falsidade documental com relação ao documento apresentado pela parte contrária. A falsidade documental tem previsão nos artigos 430 e 433 do CPC. Outro meio de prova é a exibição de documentos. Há documentos que não estão em poder do reclamante e, portanto, ele terá que requerer a exibição desses documentos. Para o deferimento do pedido, observa-se o procedimento dos artigos 396 a 404 do CPC.
O 396 dispõe: o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Quando a parte vai requerer a exibição de documentos, ela tem que observar o artigo 397 do CPC, o qual dispõe: o pedido formulado pela parte conterá, primeiro, a individualização tão completa quanto possível do documento ou da coisa. Segundo, a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. Terceiro, as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Então, para a exibição de documentos, tem que se observar esse procedimento. Uma das hipóteses de exibição de documentos é a exibição de cartões de ponto, de controle de frequência, previsto lá na súmula 338 do CPC. E nesse caso, se o juiz determinar a exibição, aí sim, o reclamado deverá exibir os controles de frequência. E a não exibição tem como consequência a presunção de veracidade da jornada de trabalho alegada na petição inicial. Outro meio de prova é a prova pericial. Quando houver pedido de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade no processo do trabalho, obrigatoriamente o juiz tem que nomear perito. É obrigatório. Essa previsão está lá no artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Arguida em juízo, insalubridade ou periculosidade. 195, parágrafo 2º. Seja por empregado, seja por sindicato, em favor de grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo e, onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Então, em toda reclamação trabalhista em que houver pedido de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade, o juiz obrigatoriamente nomeará perito, mesmo que ocorra revelia, mesmo que o reclamado não conteste a ação, mesmo que o reclamado não apresente defesa, não compareça à audiência e não apresente defesa, mesmo que ocorra revelia, a perícia é obrigatória, porque a revelia tem como consequência a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Insalubridade e periculosidade não são matérias fáticas. Insalubridade e periculosidade são matéria de direito. Portanto, mesmo diante da revelia, o juiz tem que nomear perito, sob pena de nulidade processual. Quem pode ser perito? O perito habilitado é o médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, que o juiz vai nomear para que ele faça a perícia. As partes podem indicar assistente técnico e podem apresentar quesitos. O perito vai marcar a data da perícia, vai informar as partes podem acompanhar a prova pericial, porque muitas vezes o empregador modifica o ambiente de trabalho, e aí a perícia não vai representar, não vai ter como resultado um resultado que represente a realidade daquele ambiente de trabalho no qual o empregado se ativou. E, portanto, se ocorreu mudança no ambiente laboral, estando presente o reclamante, ele pode informar que o ambiente foi alterado. O perito vai apresentar o laudo pericial, as partes serão intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial e podem requerer esclarecimentos do perito. Em que consiste a perícia? A perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação. No exame, o exame é a inspeção sobre a pessoa. A vistoria é a inspeção sobre imóveis. E a avaliação é a estimação de valor de coisas, bens ou obrigações. É possível a prova pericial emprestada?
Imaginemos que 10 empregados façam pedido de adicional de insalubridade. Esse empregado já teve um laudo pericial constatando a existência de agente insalubre no ambiente de trabalho, em grau máximo. Os outros 9 empregados pleitearam o adicional de insalubridade também. E sabendo que este já teve a prova pericial favorável, eles juntaram cópia do laudo pericial desse colega e pediram a prova pericial emprestada. O juiz pode aceitar essa prova pericial emprestada e não determinar a prova pericial dos outros 9? Não pode. É obrigatório fazer perícia para cada um deles. A única hipótese em que se admite a prova pericial emprestada é na situação descrita na orientação jurisprudencial número 278 da seção de dissídios individuais número 1 do TST. Ou seja, se não é possível fazer a perícia porque o local não existe mais, foi desativado, nesse caso, admite-se a prova pericial emprestada. OJ 278 da SDI número 1. Adicional de insalubridade, perícia, local de trabalho desativado. A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade, quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Então, só se admite a prova pericial emprestada nesse caso. Honorários periciais. Quem deve pagar os honorários periciais? Os honorários periciais devem ser pagos pelo vencido na perícia. Neste sentido, dispõe o artigo 790, dígito B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, o vencido na perícia é que pagará os honorários periciais. Alguns juízes do trabalho determinam a antecipação dos honorários periciais. Não havia previsão na CLT e eles utilizavam o Código de Processo Civil. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, na orientação jurisprudencial número 98 da seção de dissídios individuais número 2 do TST, já havia reconhecido que não era cabível a antecipação de honorários periciais no processo do trabalho. OJ 98 da SDI número 2, mandado de segurança, cabível para atacar exigência de depósito prévio de honorários periciais. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança, visando a realização da perícia independentemente de depósito. No mesmo sentido, o TST se manifestou através da instrução normativa número 27 de 2005, na qual se admitiu apenas a antecipação de honorários periciais nas ações propostas por trabalhadores não empregados. Mas com a reforma trabalhista, o artigo 790, dígito B, teve o acréscimo do parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 790, dígito B, estabelece: o juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Então, não é cabível a antecipação de honorários periciais no processo do trabalho. Por fim, último meio de prova, a inspeção judicial. A inspeção judicial está prevista no artigo 481 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: o juiz de ofício
ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Então, na inspeção judicial, o juiz vai até o local de trabalho, ou manda alguém ir ao local de trabalho, verificar o que está acontecendo, como funciona a empresa, e assim ele busca a verdade real. Um fato interessante de que eu tive conhecimento foi de uma ação trabalhista de um bancário, e o juiz, ao perguntar ao preposto se o bancário fazia hora extra, o preposto respondeu que ninguém fazia hora extra, o que era mentira. Mas, ao dizer que ninguém fazia hora extra, o juiz perguntou: então quer dizer que deu 16 horas, o banco fecha e ninguém mais trabalha? E o preposto confirmou: ninguém faz hora extra. O juiz olhou no relógio e verificou que faltavam 15 para as 4 da tarde, 15h45. E aí o juiz suspendeu a audiência e foi até a agência bancária, com os advogados e o auxiliar de audiência, né? E lá ele contou, já com o banco fechado, após as 16 horas, quantos clientes estavam na fila e quantos bancários estavam trabalhando. Fez uma inspeção judicial, retornou e prosseguiu a audiência. Então foi um caso que marcou. Eu era bancário nessa época e presenciei este fato. Então, quando o juiz sente necessidade, ele vai até o local para ver o funcionamento, né, da empresa, ou ele pode ir lá para fazer uma inspeção, né, para esclarecimento de qualquer outro fato, ou manda alguém em seu lugar. Então são esses os meios de prova no processo do trabalho. Até o próximo vídeo.